Em Cuiabá, o esforço para reduzir o número de casos da Covid-19 está dando resultado. A população está cada vez mais consciente e já não há filas para leitos de UTI exclusivos para a doença. Uma vitória importante de quem está à frente da batalha e de todos os cidadãos. Com as ações de enfrentamento e os reforços na saúde, os casos de Covid-19 já estão diminuindo. Façam a sua parte. Passamos pelo momento mais difícil, mas sem vacina, ainda temos um longo caminho pela frente. O coronavírus mata. Usar máscara, higienizar as mãos e respeitar o distanciamento é mostrar que você se importa com sua vida e a vida dos outros. Mais do que um gesto de solidariedade, usar máscara é obrigação. Converse com seus familiares, amigos, vizinhos. Defenda essa ideia nas redes sociais. Prefeitura de Cuiabá. Olá, vamos de Outubro Rosa. O câncer de mama ainda é o tipo que mais mata mulheres. E este ano nós tivemos um complicador, digamos, né? Pandemia do coronavírus. Vamos falar sobre esse assunto com o doutor André Crepaldi, médico oncologista do Oncolog do Hospital de Câncer. Doutor, muito obrigada pela sua presença novamente aqui conosco. E aí? Ano de pandemia, a gente está aí num mês de campanha de prevenção ao câncer de mama. Houve alteração, né, na rotina das mulheres? Houve uma procura menor por conta da pandemia esse ano? Sim, obrigado pelo convite. Realmente é um tema extremamente importante. Nós estamos no mês de comemoração e o complicador foi muito grande. A gente não tem grandes... Até o momento estão sendo coletados dados, tudo, mas a gente tem os dados em São Paulo no início da pandemia, mais ou menos em março, abril, que foi publicado e que a gente tinha mais de 50% de redução de envio de biópsias para diagnóstico, né? Que é o indicativo de quê? De que naquele momento as pessoas estavam indo menos ao médico, indo menos aos serviços diagnósticos e com isso estava chegando menos material para análise nesses laboratórios de patologia, que foi uma forma de analisar isso. E a gente viu realmente depois disso quedas de 60%, 70% nas cirurgias. E isso é um grande problema, né? A gente chama de uma bomba relógio, porque a gente já tem uma dificuldade de acesso, principalmente no serviço público, tem um pouco de filas no Brasil inteiro. E aí, quando acontece isso, a gente provavelmente vai ter nos próximos meses um efeito aí em cascata, né? De mais fila, mais necessidade de cirurgia. E teve, por um certo momento, um número muito grande de pacientes, de pessoas infectadas por Covid, que limitou o acesso ao hospital também, né? Então, assim, esse ano foi meio problemático, acho que em todas as áreas, né? Nessa área de saúde, de oncologia também foi muito grande. Mas, de qualquer forma, o que se recomenda hoje é que se permaneça com os cuidados mesmo, de prevenção habitual. O idoso, o paciente que tenha mais doenças, as comorbidades, diabetes e outras doenças mais graves, deve redobrar realmente os cuidados quando for procurar um serviço de saúde, mas não deixar de ir, porque o diagnóstico precoce ainda é a nossa maior arma, né, com curas altíssimas, tudo. E quando se atrasa, a gente tem taxas de curas menores, dificuldades do tratamento, tudo. Quando, por exemplo, o Outubro Rosa principalmente se divulga muito o autoexame, a mulher criar esse hábito, né, de se tocar, de perceber se tem alguma alteração. Quando há algum tipo de alteração, a evolução desse tipo de câncer é muito rápida, porque às vezes a gente está aqui nesse ano, pandemia, às vezes, né, as pessoas estão com medo de ir aos locais onde tem muita circulação de pessoas, de pacientes, e aí não, vou esperar um pouco mais, estou sentindo que tem um caroço, mas eu vou esperar. E como é que é essa questão da evolução, doutor? Então, a evolução ela pode ser rápida. Geralmente, assim, os tumores eles não são um só, né, um subtipo. A gente sabe que alguns são de crescimento mais rápido. Um deles é o triplo negativo, que é um subtipo de tumor que cresce mais rápido. Então, na verdade, quando a gente não sabe o tipo que é, se está com alguma coisa estranha, seja na mama, em outra parte do corpo, sim, deve procurar atendimento.
certificar, às vezes, do local, como é que está, porque vários clínicas, hospitais, as áreas de saúde em geral, criaram fluxos seguros, de certa forma seguros. Então, muitas vezes, ter esse acesso via internet, via telefone, perguntando como é que está, os horários e tal, e tentar estabelecer uma forma mais segura para ir realmente, porque o autoexame ajuda bastante, a mulher se conhece, o ideal é realmente após o fluxo menstrual, 3, 4 dias, porque às vezes durante a menstruação tem dor, às vezes o inchaço da mama, que é comum, e fazendo isso a mulher se conhece. Não é um diagnóstico precoce, né? Porque normalmente quando se sente a palpação, ele é um pouquinho maior do que se detecta, por exemplo, com uma mamografia, que é o exame que é recomendado mundialmente aí para prevenção, mas ajuda. Eu acho que fazer o autoexame faz a mulher se conhecer. E apesar de todas essas prevenções, a gente vê muitos casos que a maioria, realmente a mulher detecta um nódulozinho. Se sente desconfortável ou na hora do banho sentiu alguma coisa diferente e acaba procurando atendimento e daí para frente fazendo diagnóstico. Então, realmente, não atrasar é fundamental. Eu acho que a gente, se pode fazer alguma coisa nesse sentido, é ir logo, né? Independente da pandemia, que a gente não sabe aí, se não tiver a vacina, deve perpetuar mais por meses aí. Então, realmente, não dá para parar, seja na área de saúde ou em outras coisas, você tem que acabar fazendo as coisas, tudo. Qual é hoje, ainda continua o protocolo da mamografia a partir de 40 anos? Como é que está isso, né? Porque, assim, a gente também ouve muito, e eu já vi muitas palestras do pessoal da MT Mama falando de relatos de mulheres jovens com diagnóstico de câncer até agressivo, né? Como é que está, assim, a idade ideal? Como que a mulher nova, né, também pode, de repente, emitir aí um sinal de alerta? Tem que ter caso na família? Que tipo de orientação? Sim, é uma ótima pergunta. E a gente realmente, abaixo de 50 anos, que são as jovens, né, a gente tem aí quase 30% dos casos, 25% a 30%. É bastante você pegar nesse universo, que é o tumor mais comum. Porque nesse momento, a mamografia, quando a mama é de uma paciente mais jovem, a gente chama mama densa, ela tem um pouco mais de dificuldade para diagnóstico de lesões. Então, muitas vezes a mamografia lança alguma dúvida no laudo e deve ser complementado, seja com uma ultrassonografia da mama ou até a ressonância. Partimos agora para o lado público. As recomendações de saúde pública do Instituto Nacional do Câncer colocou como a idade para se começar a mamografia a partir de 50 anos. Isso gera uma confusão aí, porque primeiro que tem todo esse número de mulheres abaixo de 50 anos, que chega a 25% a 30%, que tem o diagnóstico de câncer de mama. E esse acesso para essas mulheres não é recomendado pela saúde pública e acaba tendo essa dificuldade. Alguns municípios acabam realmente permitindo essa realização, tudo. Mas gerou um problema. O INCA tem essa normativa, que é quem faz todas as políticas de saúde e oncologia, e a Sociedade de Mamografia Brasileira coloca como a partir de 40 anos. Então, a gente hoje tem essas duas vertentes no país, da sociedade mais importante quando se fala em mama, e do gestor aí que dita as regras. Não sei se isso deve mudar, mas já se mantém aí há alguns anos essa rotina, mas a tendência é que mude com esse número que a gente tem bem grande, né? Então, novamente, a mulher jovem notou alguma coisa, realmente deve procurar atendimento. As mulheres com casos familiares com câncer de mama, principalmente de primeiro grau, né? Que seriam as irmãs, mãe, tias ali, você realmente... Avós também? Não. A avós também. É segundo grau. Segundo grau, mas tem já uma ascendência ali. Escala aí. Então, principalmente se essa mulher na família tem casos mais jovens. Então, aí realmente chama mais atenção. E a gente hoje tem, além disso, dos exames locais, alguns testes sanguíneos ou de saliva, né, que você colhe DNA para analisar a suscetibilidade ao câncer. Isso se faz já aqui em Cuiabá? Já que nós faz, estamos em Cuiabá? Sim, se faz. A gente, hoje,
a maioria dos laboratórios não estão em Cuiabá, como vários exames, né, são colhidos aqui e enviados para fora. Alguns em São Paulo, existe até de fácil acesso em laboratórios internacionais como o americano, que você faz um cadastro e a partir daqui manda. E hoje existem umas normativas das sociedades para essa coleta de exames. Em alguns países se colhe mais e tem se diagnosticado mais casos familiares, que hoje se sabe que em torno de 10% até 15% dos casos a gente detecta alguma anormalidade herdada que torna aquela pessoa mais suscetível ao câncer. Tem a mama, tem alguns que têm mais suscetibilidade a câncer de pâncreas, outros de próstata, intestino. Então a gente tem várias... Mas o mais importante disso é uma história detalhada do médico com o seu paciente, buscando a família. A família, né? Que não é fácil, parece fácil, mas se você começa a pensar, meu tio, minha tia, então muitas vezes esse paciente vai a uma primeira consulta, depois vai fazer essa investigação familiar e volta. Aí acende a luzinha, o alerta, né? Assim, isso já foi polêmica, mas eu me lembrei agora do caso da Angelina Jolie, que né, ela fez um exame, não sei se é exatamente esse, mas os exames que deram um percentual grande, né, de possibilidade, e ela retirou as mamas, né? Exato. O que tem que ser feito nessa situação quando se consegue nesse exame detectar que a pessoa tem uma tendência? Porque assim, foi muito polêmico na época, porque muitos acharam radical demais da parte dela, outros já defenderam, tira mesmo e pronto, acabou, e já não vai ter mais problema. O que fazer, doutor? É isso mesmo. O que ela tinha é uma normalidade que é a mais comum, que chama BRCA. Essa sigla aí toda leva a pessoa a ter mais chance de ter câncer, que chega até em 80% durante a vida. Aí, nesse sentido, se orienta, conversa-se muito com a família, vê toda como é que está a idade que os familiares geralmente tiveram câncer, porque isso aí, habitualmente, a maioria da família que herdou acaba desenvolvendo. E aí segue a orientação, a partir de uma certa idade que é mais comum, a partir de 40 para cima, 50, pode-se fazer o que se chama de mastectomia profilática. Foi o que ela fez, retirou as duas mamas, mantendo só a parte superior, né, de areola, e fez a reconstrução. E depois ela fez de ovário também, porque aumenta o risco também de câncer de ovário. Então, assim, esse tipo de situação existe, mas antes do teste é muito importante a conversa com o paciente, porque impacta na vida da pessoa, impacta em toda a família, porque alguns, quando recebem essa notícia, ficam em pânico realmente, vão precisar de tratamento para a parte mental, porque é como se tivesse uma carga que durante a vida ela pode explodir, né? Então, é uma situação que é fácil hoje coletar sangue e amostrar, mas gera toda uma alteração na família, na pessoa e na família. E isso fica mais complicado ainda para filhos de pacientes que têm essa alteração. Aí você, quando fazer o teste, porque muitas vezes, geralmente não se faz na adolescência, um pouco mais para frente, porque vai também gerar um monte de medos e pânico. Então, é um teste que veio para ficar. A gente hoje tem famílias bem estabelecidas com alterações, só que realmente precisa de uma estrutura para que se oriente mesmo, porque... Por exemplo, se a mulher não teve filhos, pretende ter filhos, tudo isso deve se considerar também. Exatamente. A questão de... A gente teve há muitos anos um estudo aqui em Mato Grosso, se não me engano, o doutor Guilherme, eu não me lembro o sobrenome dele, que ele fez um estudo com as índias, que a mama mais madura tem menos... Essas questões ainda se mantêm, influenciam? A mulher que amamenta pode ter menos possibilidade do câncer de mama ou não? Sim, a gente tem ainda essa o que tudo parece ter a ver realmente com o estímulo hormonal. As mulheres que têm, por exemplo, uma menstruação mais precoce e demoram mais a ter a menopausa, acabam tendo riscos maiores. A que amamenta tem um risco um pouco menor. Então, tudo isso muito relacionado a estímulo hormonal durante a vida. E hoje a gente tem esses agravantes da modernidade, né? Muitos produtos industrializados, produtos químicos
desde maquiagem na mulher até a ingestão de anticoncepcionais que muitas vezes acabam, por um certo tempo, alterando um pouco a ligação do hormônio no tecido mamário. Então, tem uma série de alterações que alteram aí o funcionamento e que provavelmente alguns são até responsáveis por esse grande número que a gente tem visto de jovens realmente com câncer de mama. Mas várias dessas coisas não são ainda totalmente estabelecidas é muito estudadas. Individual, né? É muito individual. Uma questão também que eu ouvia muito das mulheres mais velhas, da geração, por exemplo, da minha mãe, né? A mulher entrou na menopausa, né? Aí ela tem aí alguns riscos a mais por conta da falta dos hormônios, e aí faz reposição hormonal ou não faz. Nessa geração, o medo maior era justamente porque esses hormônios da reposição poderiam provocar ou desenvolver o câncer de mama. Hoje a gente já vê os médicos defendendo essa reposição para proteger coração, ossos. Como é que realmente está hoje, doutor, em relação, por exemplo, à mulher menopausada? Ainda há toda essa polêmica. Acho que o que começou tudo foi um grande trabalho que foi publicado, coletando um monte de dados, e na época o grande número de reposição era com a parte hormonal sintética. Tem um que é o Premarin, que é uma substância derivada de animal em que as mulheres se expunham, e acabava realmente aumentando mais o risco, tudo. Hoje se sabe que aumenta muito pouco. Eu acho que o benefício para a mulher é muito grande no sentido desde a parte física do calorão que sente, a parte realmente de pele, cabelo, ressecamento vaginal, que acaba tendo problemas de relacionamento. Então, acaba causando toda uma melhora na qualidade de vida dessa mulher, que geralmente a mulher é mais cuidadosa. Se continua com seus cuidados, a chance, o risco é muito pequeno. Lógico, quanto mais tempo, parece que estimula mais, mas assim, na grande maioria, quando se tem o cuidado específico e não tem uma história familiar rica, tudo, eu também não vejo problemas na reposição nesse sentido. Fazer, né? Porque o benefício, a gente geralmente vê que é sempre muito... A mulher se sente outra. Qualidade de vida, né? Que é um transtorno, né? Essa queda abrupta aí dos hormônios. Sim. E assim, alguma outra questão que a gente ainda não abordou, que o senhor queria destacar em relação ao câncer de mama? Eu acho que não. Acho que o mais importante realmente é isso, que assim, no Brasil ainda o diagnóstico precoce, principalmente do estádio 1, que é de 1 a 4, o 4 seria o disseminado. O 1 ainda é pequeno em relação aos outros países, e a campanha tem melhorado no mundo todo, né? A gente acaba conhecendo, falando sobre isso, e eu achei importante abordar novamente o diagnóstico precoce, e para as mulheres que já diagnosticaram, saber que tem tratamento. Hoje a gente tem tratamento eficaz, a parte de cabelo, que sempre foi uma questão muito difícil para a mulher, a gente tem algumas armas hoje, como a touca, que é uma touca que se usa durante a quimioterapia, para evitar a queda. Assim, não é 100%, mas para alguns tipos de químio reduz bastante. E algumas mulheres fazem a químio toda sem queda de cabelo, que é uma autoestima, melhora muito, né? A gente já tem disponível em Cuiabá, a gente faz isso. E então, assim, apesar de tudo que eu fiz, teve o diagnóstico. Tem esse tratamento. Taxas de curas no diagnóstico precoce chegam mais de 90%, quase 95%. E óbvio, quando vai aumentando, a gente reduz um pouco isso, mas hoje se tem várias novas armas terapêuticas, né, para fazer, né? Eu me lembrei agora também, só para a gente encerrar, a questão dos direitos da mulher, né, que tem câncer de mama, na saúde pública em especial, porque existe a lei dos 60 dias, Sim. Né, ela tem que ter o início do tratamento, assim que diagnosticado, a recomposição da mama, tudo isso é importante, e eu vi muita defesa disso. Que adianta falar do Outubro Rosa se as mulheres não estão tendo acesso a isso? Queria que o senhor desse uma lembrada nessas questões. Exatamente, tem realmente isso, a questão de 60 dias começar o tratamento, é uma lei, mas a gente vê, não só em Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, que
essa lei não está conseguindo ser cumprida. Tem que realmente ir atrás, lutar pelos direitos nesse sentido. Tem direito também realmente à reconstrução pelo SUS, né? Tem que realmente procurar ser atendida nesse sentido. Hoje tem como fazer isso. Tem alguns direitos com relação ao carro, né? Quando é uma deficiência, e tem alguns descontos. Fica com algumas limitações, né? Exatamente, muitas vezes o carro automático tem algumas desconto com relação a isso, de imposto de renda também. Isso, vários realmente sites, você tem isso aí, o site das sociedades de mastologia, tem o Instituto Oncoguia, que é uma ONG que tem realmente todos isso, vários sites privados também nesse sentido. Então, lá tem a formatação de lei, como é que se pede isso, até o modelo. Então, realmente é só buscar esse direito, que tem vários, e vai ser bem assistido. Aqui tem uma MT Mama, né? Exatamente. O pessoal também é muito a gente já entrevistou, até vou vou deixar na descrição do YouTube dessa entrevista, uma das entrevistas que a gente já fez várias com elas, para a gente também ajudar a divulgar. Sim, são muito ativas, são bem interessantes. Alguma questão mais para a gente encerrar, que o senhor lembre? Eu acho que tá ok. Acho que é ano de eleição, né? A gente tem que realmente lembrar os nossos... Lembrar de cuidar de si também, né? Exatamente, cuidar de si e lembrar realmente dos hospitais de câncer, porque o que acontece hoje é uma das principais doenças da população. Vem aumentando com o envelhecimento, e muitas vezes a gente vê que em determinados momentos ficam um pouco esquecidos, principalmente os hospitais que dependem de auxílio, depende do SUS, né? Então acho que é importante para esse ano que os nossos futuros candidatos lembrem e apoiem essa causa. Sim, tá joia. Muito obrigada, então. Obrigado a você pelo convite. Nós conversamos com o Dr. André Crepaldi, médico oncologista, sobre o Outubro Rosa. Vamos fazer o seguinte, faz um compromisso, manda pelo menos para uma pessoa, né? Uma amiga que você queira divulgar, ajude a lembrar dessa questão do autoexame, né? Se a gente fizer esse trabalho formiguinha, né? Olha só, uma estimativa do INCA, 66 mil novos casos de câncer de mama em 2020. Essa é a estimativa para esse ano. Então, ainda é preciso, gente. A gente precisa se conscientizar. Vamos compartilhar. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD TV, no RD News. Manda pelo WhatsApp. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.